Boa noite a todos. Boa noite. Paz do Senhor. Paz. Vamos, antes de nós fazermos a leitura, vamos orar ao Senhor em agradecimento a Ele por este dia, por esse momento, por nós estarmos na Sua presença. É muito bom nós estarmos aqui. Vamos orar ao Senhor intercedendo a Sua presença neste lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, te glorificando por cada pessoa que está aqui para ouvir a Tua palavra, e também te glorificando pelas pessoas que vão assistir depois essa pregação, Senhor. Deus, intercedemos a Tua presença neste lugar para falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Abençoa cada vida que veio e também abençoa os que não vieram, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aproveitar que estamos de pé, vamos fazer logo a leitura. Assim no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: pouco depois, seguiu ele uma viagem para a cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que levavam o moço, ele disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E que estivera morto, sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou a sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Poder sentar, meus irmãos. É uma palavra conhecida, fala sobre a viúva de Naim, o milagre que Jesus operou. Que no começo da leitura diz que depois disto, o que foi que aconteceu antes desse acontecimento? Foi quando aquele centurião, ele foi ao encontro de Jesus, que eu já falei sobre isso aqui também. Ele foi ao encontro de Jesus, não para buscar algo para ele, mas para buscar para o seu servo. E Jesus resolve o problema daquele centurião, ou seja, do seu servo. E depois desse encontro, ele vai para uma cidade chamada Naim. E eu não vou dizer que foi coincidência, pois eu digo que esse dia está marcado na agenda de Deus. Justamente nesse dia que Jesus vai a Naim, antes de entrar na cidade, a Bíblia diz que vinha uma multidão trazendo um defunto. Viu uma multidão trazendo a frieza e o choro da morte. E do outro lado vinha outra multidão trazendo o autor da vida. Uma mãe que vinha aos prantos porque perdeu o seu filho e era tudo que ela tinha. Poucos dias ou meses antes, seu esposo tinha falecido, só lhe restou um filho, pois esse filho era a sua aposentadoria futuramente, porque não tinha benefício, não tinha nada para ajudar aquela viúva, diferente dos dias de hoje. E essa mulher, ela perdendo tudo que tinha, ela estava aos prantos. Eu digo assim, qual mãe não estaria em prantos ao perder o seu filho, ao perder tudo que tinha, que era o filho? E quando Jesus se depara com aquela multidão, com a que vinha trazendo a morte, Jesus para diante daquela multidão, se depara com o velório saindo, e Jesus, com o seu poder, Jesus diz: mulher, não chora. Parece uma palavra inadequada para o momento. A mãe estava se acabando em prantos com seu filho, e Jesus chega e diz: não chora. Parece uma palavra desnecessária. Mas quando todos viram aquela cena, todos que presenciaram aquela cena, viram a morte com a vida frente a frente. A combinação perfeita para Jesus operar o milagre.
a combinação perfeita. Feito eu falei, esse dia estava marcado na agenda de Deus para que o nome dele fosse glorificado. Todas as duas multidões só tinham ouvido falar que Eliseu ressuscitou, que Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta, muitos anos atrás. Também eles ouviam falar que Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita, há muitos anos atrás, e muitos que estavam naquela multidão nem nascido era, ou seja, era um assunto antigo. E todos se depararam com aquela cena, em ver Jesus com o seu poder, com a sua glória, parando aquele velório, parando aquele movimento que vinha, o choro, a tristeza, e Jesus parando aquele velório. Jesus toca no esquife, irmãos. Vem a multidão trazendo, vem o pessoal trazendo ele. E Jesus faz o sinal para eles pararem e eles param. E Jesus toca no esquife, ou seja, no caixão. E a Bíblia diz que quando ele toca naquele caixão, fala com o moço, manda ele se levantar. Aquele moço obedece à voz de Deus. Ele obedece à voz do Criador, daquele que tem o poder de dar a vida, e só ele tem o poder de tirar, porque ele é a própria vida. Quando se encontra essas duas multidões, se encontram com o autor da vida, irmãos, algo tinha que acontecer ali, para que aquele momento ficasse marcado, e para que Jesus, enfim, levantasse um novo comentário sobre ressurreição. Algo tinha que acontecer para que o nome de Deus fosse glorificado. Quando Jesus, irmãos, quando nós, o ser humano, ele se encontra verdadeiramente com Jesus, não tem como a gente sair daquele encontro da mesma maneira. Não existe essa de se encontrar com Jesus e continuar com as mesmas práticas, com o mesmo linguajar, com o mesmo modo de pensar. É totalmente transformado depois desse encontro. Quem mentia hoje não mente mais. Quem era acorrentado nos vícios, hoje está liberto. Ou seja, algo tem que acontecer quando Jesus ele chega. Quando Jesus ele chega, irmãos, tem que acontecer alguma coisa. Não tem como sair daquele encontro do mesmo jeito. Quando nós falamos disso, a gente lembra de Zaqueu, um homem financeiramente que vivia bem. Ele queria só ver quem era Jesus. E Jesus se convida para ir à sua casa. Chegando à casa de Zaqueu, acredito eu que os discípulos, uns comiam, outros bebiam, outros dormiam. E enquanto isso, Jesus conversava com Zaqueu. E quando Jesus conversava com Zaqueu, Zaqueu sentiu o desejo de andar certo. Zaqueu sentiu o desejo de andar na linha, em fazer as coisas certas. Sem Jesus pedir. Ele fala, Senhor, se eu roubei alguém, defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não pediu. Ou seja, não tem como continuar do mesmo jeito. E Jesus diz, olha, hoje veio salvação a esta casa. Ou seja, o que Jesus tanto queria aconteceu foi a transformação de Zaqueu. E quando falamos em transformação, não tem como a gente não falar de Saulo. E volta e meia nós falamos dele aqui, porque ali foi uma transformação muito forte. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Saulo era aquele que humilhava aqueles que levavam o Evangelho de Jesus. Ele matava, ele prendia, ele espancava em praça pública. Ele é um terrorista, ele é um homem muito mau e perigoso. Mas depois do encontro que ele teve com Jesus, ele saiu daquele encontro totalmente transformado. Quem perseguia hoje não persegue mais. Quem matava não mata mais. Quem chegou lá em Damasco já não foi mais Saulo, já foi Paulo, totalmente transformado. E as pessoas que estavam lá temendo e medo, quando viram ele, ainda tiveram medo dele, não acreditaram que tinha acontecido esse encontro, que ele tinha verdadeiramente sido transformado. Já chega lá transformado, não mais Saulo, mas Paulo. Não tem como se encontrar com Jesus
e continuar do mesmo jeito. Voltando para a palavra, o interessante é que quando Jesus vê aquela mulher chorando, desesperada, vendo ali que estava indo embora tudo o que ela tinha, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus tem sentimentos. Quando nós nos entristecemos, Jesus também se entristece. Quando alguém somos machucados por alguém, Jesus se entristece com aquilo acontecido, porque ele tem sentimentos. E Jesus moveu-se de íntima compaixão pela mulher e fala: ei, mulher, não chora. O que eu falei parece uma palavra fora do contexto, fora da realidade. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia o que ia acontecer. Ao perder seu filho único, pois era tudo que aquela mulher tinha. Mas Jesus sabia o poder que ele tinha, que ele tem até hoje. Jesus sabia o que ele estava querendo fazer. Ele está dizendo, quando ele olha para aquela mulher e diz: não chore, ele está dizendo: eu cheguei. Que quando Jesus chega, ele acalma a tempestade. Quando Jesus chega, ele vem para enxugar as nossas lágrimas. Ele vem para trazer o consolo que muitas vezes o dinheiro não pode me dar. A felicidade que o álcool, que a droga, que os vícios não podem me dar. Ele tem isso para me dar. Tem pessoas que levam uma vida tão miserável. Aparentemente você pega uma pessoa muito feliz. E quando vão olhar verdadeiramente, aquela pessoa é uma pessoa muito triste, muito abatida. É mais que a gente vê pessoas tirando a sua própria vida. Pessoas que, nossa, aquele cara tinha tudo, aquela pessoa tinha tudo. É o vazio que falta ser preenchido. E que o álcool não pode preencher, que a droga não pode preencher, a prostituição não pode preencher. Só Jesus é quem tem esse poder de preencher o vazio que há na alma. Quando se depara as duas multidões, irmãos, nós vemos ali um encontro de duas multidões, ou seja, de dois filhos únicos. O encontro de dois filhos únicos. Um predestinado à morte, que foi Jesus, que foi enviado como cordeiro para ser morto, para ser sacrificado. Jesus não veio para ter família, Jesus não veio para construir, para ser avô, para ser pai, não. Ele foi enviado para morrer por nós. Mesmo nós sem merecer, ele foi enviado para morrer por nós. Ou seja, um predestinado à morte, Jesus, e o outro predestinado à vida. E Jesus estende a sua mão. E eu falo que os agentes funerários que vinham trazendo, eles param. E Jesus toca naquele caixão e diz: levanta-te, jovem. Eu te digo, ele não só ressuscitou aquele jovem, irmãos, mas também ele ressuscitou os sonhos daquela mulher, a esperança daquela mulher que estava toda em seu filho. Eu queria ver a cara daquele povo, das duas multidões. Quando ele viu Jesus falar isso, eu acredito que eles falavam tanto de um lado como do outro. Porque tem pessoas que seguem a Jesus, mas não acreditam no seu poder, no que ele é capaz de fazer. As duas multidões, eu acredito que houve aquele comentário: quem é ele? Quem ele acha que é? O que é que ele acha que vai fazer aí? Pois até a morte tinha sido constatada pelos legistas, pelo pessoal do funeral. Ou seja, tinha pessoas também no passado que cuidavam disso. E foi verdadeiramente diagnosticado a sua morte. O laudo foi batido. Quem ele acha que é? Quando Jesus chega, irmão, ele muda a história. Ele muda a sentença. Ele muda diagnóstico. Não existe problema, não existe diagnóstico que Deus não possa mudar. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Só que muitas vezes nós tememos diante de probleminha besta. Nós falamos que entregamos nas mãos de Deus e às vezes nós não entregamos. Nós queremos resolver no nosso grito, na força do braço. Na minha opinião, às vezes nós queremos resolver do nosso jeito. E esquecemos que Deus, Ele está aí pronto para nos ajudar.
Entregamos a Deus, mas falando que entregamos, mas às vezes não entregamos verdadeiramente na mão de Deus. E o jovem se levanta sem saber o que tinha acontecido ou o que estava acontecendo. E falando assuntos antes da sua morte. Supõe que estava mexendo com as ovelhas. Quando ele levantou, Jesus ressuscitou ele. Ele estava falando, cadê as ovelhas? Só um exemplo. Cadê o pastor daquelas ovelhas? Ou seja, levantou falando algo do que ele estava fazendo antes da sua morte. E Jesus leva aquele filho e entrega a sua mãe. Ah, irmão, eu queria ver a cara daquela vizinhança, daquela mulher. Mas eu também queria ver, Dona Inês, a cara do povo da vizinhança. Mas o que aconteceu? Esse menino saiu daqui morto? Esse menino não saiu daqui em um caixão? O que aconteceu? Ai, mas foi uma bomba. Isso foi um estrondo, assim, que chamou a atenção de todos. O que aconteceu? Ela vem voltando com o filho dela. Eu queria ver a cara desse povo. Jesus tem um pessoal, irmãos, que diz que... Ditado que diz, só não tem jeito para a morte. Tem sim. A gente não pode fazer nada, mas nós temos um Deus que pode fazer tudo. Só não tem jeito para a morte. Tem sim, Jesus. Ele é a solução, Ele é a própria vida. Não importa, nós vimos Lázaro. 4 dias depois, imagina, em estado de decomposição. Quando Jesus chega e diz, Lázaro, vem para fora. Sai todo enfaixado, irmãos. Os órgãos, acredito que estavam todos desmanchando. Mas quando Jesus dá a ordem, tudo volta ao normal, o sangue volta a circular nas veias. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele muda diagnóstico. Nós temos um exemplo aqui claro entre nós, aqui, a irmã de Dona Denise. Quando a gente está no grupo, Dona Denise postava as coisas, e aí não só eu, não acredito que muitos, eu acho que isso aí vai para frente, vai morrer. Era o que estava na cara. Uma vez Dona Vilma fez uma chamada de vídeo aqui, na quinta, estava lá, fez uma chamada para a Dona Denise abriu aqui, e aí a Denise estava feita lá o negócio, eu acho que não sei o que vai acontecer, e no sábado a Dona Denise foi para lá, se eu não me engano. Ou seja, e nós ficamos aqui esperando uma notícia ruim. A notícia da morte, porque Dona Denise postou uma foto lá que foi assustadora. Essa já era. Mas nós servimos um Deus que muda diagnóstico. Quando o médico diz para mim, parou, Deus, de agora que eu entro. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. A gente olhava as fotos, a gente olhava os comentários. Era terrível, era desanimador. Mas Jesus, Ele chegou primeiro e mudou o quadro da história. Jesus chegou e devolveu a vida. Esse é o Deus que a gente está faltando a gente crer mais nele, Dona Denise. Faltando eu crer mais nele, começando por mim, eu acreditar mais nesse Deus. Quando Jesus chega, a morte tem que ir embora. Não dá certo, não dá engrenagem a morte com a vida, irmãos. Quando Jesus chega, a morte ela tem que ir embora. Irmão, tem os faladores que ficaram olhando Jesus tocar naquele cadáver, naquele morto. Pois todos ficaram olhando, porque Jesus, pela lei de Moisés, ele não podia tocar em cadáver. Não que a lei de Moisés estava errada, não, estava certa. Pois foi escrito pelo próprio Deus entregue a Moisés. Era uma lei certa. Mas só que quando Jesus chega, irmãos, Ele chega quebrando os paradigmas. A lei ficou encostada e agora vem a graça. Segundo a lei de Moisés, Jesus ficaria impuro ao tocar em um defunto, em um cadáver. Mas Jesus, eles diziam, não pode ressuscitar ou curar no sábado. Jesus dizia, levanta e anda. Não pode ressuscitar, levanta, jovem. Esse é o Deus que a gente serve. Não pode fazer isso. Jesus dizia, pode. Muitas pessoas tinham dúvida.
Enquanto a paternidade de Jesus espiritual, a terrena era José. Mas quando Jesus se nomeava Filho de Deus, muitos não acreditavam verdadeiramente que ele era Filho de Deus. Porque ele veio ao oposto da lei. Quando nós falamos disso, a gente lembra daquela mulher que foi pega em adultério, que pela lei de Moisés tinha que ser apedrejada. E Jesus chega e levaram Jesus para ver a reação dele. Está na lei, que é a lei de Moisés. O que tu vai fazer aí? Levaram Jesus para Jesus encontra a lei para ver a reação de Jesus. E Jesus olhando diz, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Irmão, aquilo ali foi um soco na mente daquele povo. Eles ficaram lembrando dos seus erros. Eu acredito, Douglas, cada um lembraram dos seus. Poxa, eu errei ali. Eu defraudei ali. Eu passei a perna em alguém ali. Eu não sei. Aquilo foi na mente dele de uma forma tão forte que eles não tiveram coragem de jogar uma pedra naquela mulher. Que eles estavam seguindo a lei. Era para aquela mulher ser apedrejada. Que morte dolorida, apedrejamento, né? Misericórdia. Era para ela ser morta, apedrejada. Mas quando Jesus disse, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, nenhum teve coragem de atirar a pedra daquela mulher. Mas Jesus, ele veio com a graça. Jesus, ele veio pela graça, porque se não fosse pela graça, irmão, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui ministrando a palavra dele. E acredito que muitos também não estariam nem aqui ouvindo. Somente eu não. Muitos não estariam nem ouvindo. Mas é pela graça que nós estamos aqui. É pela graça que ele me dá a oportunidade de levar essa palavra. É pela graça que vocês estão ouvindo essa palavra. Quando aquele jovem levanta, ele ouve. Quando ele levanta, ele ouve um grande temor entre as duas multidões. E glorificavam a Deus quando viam aquele movimento. Sai tudo correndo. Houve um grande temor e abriu aquele espaço enorme assim. E glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E nós vemos aí, irmão, que tudo que Jesus fazia era para a glória do seu Pai. Tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. No versículo 17 diz: correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Ou seja, isso aí saiu um comentário muito grande, pois esse acontecimento já tinha acontecido há muito tempo atrás. Mas Jesus traz para a atualidade, para mostrar o seu poder, para mostrar para que ele veio. Em Marcos 4,39, diz que Jesus ele acalma a tempestade, seja lá qual tempestade for. Em Salmo 147,4, ele conta as estrelas do céu e as chamas pelo seu nome. Que poder esse Deus tem, irmãos? Ele conta as estrelas do céu e chama pelo seu nome. Nós temos que confiar mais em Deus. Salmo 147,5 diz assim: grande é o nosso Senhor e de grande poder, e não há limite em seu entendimento. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos. Em Jó 9,10 diz assim: o que fez coisas grandes e insondáveis e maravilhosas que não se pode contar foi Deus. Em Gênesis diz que tudo que ele fez foi maravilhoso, e sem ele nada que foi feito se fez. Ele tem poder para mudar, irmãos. Se for preciso refazer, ele refaz. Nós estamos vivendo um cenário muito complicado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pois a gente já da internet só fala em política, e o cenário e as previsões não são legais. As previsões não são boas. E de uma certa forma, por mais que a gente crê em Deus, isso nos traz um certo desconforto, dúvidas. Como será o amanhã? O que vai acontecer amanhã? Não existe, por causa disso, irmão, tem muitas pessoas que vivem ansiosos, preocupados com o amanhã. Mas nós temos que confiar mais em Deus. Nós temos que acreditar nele verdadeiramente, que ele pode mudar tudo.
As previsões são assustadoras. Nós sabemos que nós que conhecemos um pouco a palavra, sabemos que tudo isso aí é cumprimento da palavra de Deus. Nós que conhecemos um pouco a palavra, nós não temos que ter medo. Nós temos que se aproximar mais de Deus e dizer, opa, é os sinais que Jesus falou. Quando seria a sua vinda. A gente tem que se aproximar mais de Deus. Não é para a gente ter medo, não. E nem pavor. É para a gente confiar mais em Deus. E se aproximar mais dEle. Tudo está no controle das mãos de Deus. Às vezes parece que não está. Olhando pelos olhos humanos, os olhos materiais, parece que não está, parece que está por fora. E assim como ele teve o poder para cancelar aquele funeral, ele também tem poder para mudar o cenário que estamos vivendo. Ele tem poder para mudar tudo que a gente está vendo, onde o certo é errado e o errado é certo. Ele tem poder para mudar, eu creio assim. Esse é o Deus que nós servimos. O futuro daquela mulher talvez seria pedir esmola. Não tinha recursos para ela. Ou até mesmo tornar-se uma meretriz. Ia ser uma mulher que não tinha um amparo, não ia ter um amparo se não tivesse família por perto. Mas Jesus chegou e mudou a história daquela mulher. E Ele continua conosco para mudar, seja lá qual for a história negativa. Nós temos um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Não importa o que disseram, o que fizeram. Nós temos um Deus que vê tudo. E que no tempo certo Ele vai se levantar do seu trono e vai agir ao nosso favor. Eu creio assim. Mas não vai mudar, não vai dar certo. Nós temos um Deus que cuida de nós. Basta então somente a gente confiar mais em Deus. Amém? Vamos nos levantar, irmãos. Fazer uma oração e agradecimento a Deus por essa palavra. Creio que o Senhor falou conosco poderosamente. A palavra do Senhor ela não volta vazia, eu creio que Ele falou conosco. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Jesus, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos mais uma vez por esse momento. Te agradeço por nós ter saído da nossa casa e ter vindo até aqui para ouvir a Tua palavra. E nós sabemos que cada passo dado à Tua casa, Senhor, não é em vão, não é de graça, tem pagamento vindo do céu para a nossa vida. Nós estamos aqui cientes que o Senhor pode fazer o impossível em nossa vida, Senhor. Que o Senhor é aquele que ressuscita, seja lá os sonhos que já morreram, seja lá casamentos que estão mortos, o Senhor é aquele que pode ressuscitar novamente. Deus, obrigado por esse momento. E eu te agradeço por essas palavras, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, gente.